Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. No programa de hoje, além das nossas notícias, depois vamos entrar numa secção de opinião, principalmente sobre o debate que se aproxima sobre a eutanásia. Mas antes então, vamos às notícias do mundo do ateísmo na secção Focus. Muito bem, e desta vez vamos começar no Egito. Aliás, infelizmente, ultimamente temos começado vezes demais no Egito. Neste caso, porque quero-vos apresentar o ateísta egípcio que é o Sharif Gaber. Ele foi preso em 2013 por ter criado uma página no Facebook onde explicava tanto o seu processo de apostasia como, inclusive, dava o seu apoio tácito à comunidade LGBTQ. E ele, nessa altura, foi condenado a 1 ano de prisão, sendo que foi libertado sob caução. Ele aproveitou, fugiu, portanto, para um lugar não determinado e, neste momento, está, enfim, fugido às autoridades egípcias e vai aproveitando para fazer uns vídeos no YouTube. Daqui a nada já vou apresentar um muito engraçado, enquanto ele está, neste momento, então, a tentar evitar ser preso. O que aconteceu foi que as coisas complicaram-se nestes últimos dias, particularmente porque há um partido conservador, portanto, no Parlamento egípcio, que se chama Al-Naur, que fez uma queixa por blasfémia contra Gaber e isso foi, então, fez com que foi novamente renovada e, neste caso, a procura pela polícia de uma forma mais intensa pelo jovem ateísta para tentar descobri-lo, saber onde é que ele está. Se for encontrado, o Gaber pode ser preso por 5 anos, neste caso de prisão efetiva. Este partido de dizer que é da linha dura islamita, inclusive desejam implementar a Sharia no Egito. E eles têm uma relação, na minha opinião, claro, demasiado próxima com o presidente, que é Fattah el-Sisi. De lembrar que ser ateísta no Egito abertamente é um crime e é punido por prisão e, portanto, neste caso, Sharif está a monte e vamos continuar, claro, a desejar que ele não seja encontrado, inclusive é que ele possa, de alguma forma, sair ou do Egito ou então estar em segurança no seu país de origem. De dizer que vocês podem seguir o Sharif tanto na sua página do YouTube, nós já fizemos subscribe, claro está, na página Sharif Gaber no YouTube, e também podem segui-lo no Twitter em @Mr_Sharif Gaber. Já agora deixo-vos um pequeno vídeo dos vários que o Sharif faz, muito divertido, e neste caso que se chama O Sheikh convida o ateísta para adorar o único Deus, e para verem o tipo de trabalho que ele faz. O vídeo é muito maior, eu depois vou colocar o link tanto no YouTube como na página do Facebook do Portal Ateu, mas temos aqui um bocadinho para vocês verem então o bom humor do Sharif e como é que ele consegue, exatamente com o humor, fazer as perguntas certas que todos nós sabemos que resultam sempre quando se lida com um religioso. ايه عايز ينزل يديله كتاب بنفسه؟ إيه اللي فيها؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ هو ايه اللي ليه؟ ده شخصية مهمة يا ابني. طب هو ادى الكتاب لحمادة ازاي طيب؟ انت لو استنيت هتسمع. هو استنى كده لما كان حمادة ده في حتة لوحده، كان بيقعد لوحده كده في يمين شمال. طيب ليه ما نزلش يدي الكتاب؟ اصل العلم هناك مش قد كده. يعني ايه ملاك بقى؟ ملاك ده يا ابني يعني حاجة كده ما بتتشافش، مفيش دليل عليها. دي كمان مفيش دليل عليها. طيب رينوس، طيب ليه ما نزلش يدي الكتاب لحماده لنفسه؟ طيب يعني بدل ما عبيط ده بدا يقل ذوقه كده، ده حلال في الموت ده. انت عارف ان رينوس امرنا بكده. انت بتتكلم بتقول ايه يا شريف؟ في ايه؟ عايز ينزل يديله الكتاب بنفسه؟ ايه اللي فيها؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ هو ايه اللي ليه؟ ده شخصيه مهمه يا ابني. طب هو ادى الكتاب لحماده ازاي طيب؟ انت لو استنيت هتسمع. هو استنى كده لما كان حماده ده في حته لوحده، كان بيقعد لوحده كده في يمين شمال، مفيش اي حد شايفه، الدنيا امان، الكهف فاضي. راح منزل له الملاك دوت كده في الخباثه عشان يملي له الكتاب اللي المفروض هيدينا فيه الاوامر اللي المفروض نمشي ثانيه عليها. واحده يملي له ايه اللي فيها؟ ليه يملي له؟ يعني ليه ما يديلوش الكتاب مره واحده بدل ما يفضل يملهوله؟ يا ولد افهم، ركز يا شريف، افهم. هو كان يقدر. طيب ما عملش ليه؟ هو كان يقدر ولا ما كانش يقدر؟ اكيد كان يقدر. ايوه امال ليه ما عملش كده؟ مش مهم يعمل، مش مهم يعمل، المهم الفكره، النيه انه كان يقدر. افهم، هو كان بيملي له الكتاب دوت على مدار 23 سنه عشان في كل موقف يحصل يروح مديله حته.
حماده مثلا نفسه يتجوز واحده مثلا، بس حاسس ان الدنيا هترفض، يقوم يعمل ايه؟ رينوس يسيبه؟ يرضيك رينوس يسيب صاحبه؟ لا، يروح رينوس مملي له حته كده في كتاب يقول له يا حماده انت لك الحريه انك تنام مع اي واحده انت عايزها من النساء. بعد كده يروح حماده رايح للناس يقول لهم يا جماعه رينوس هو اللي قال لي ماليش فيها، الجمله المناسبه في المكان المناسب. Muito bem, portanto, vamos continuar a esperar que tudo corra pelo melhor com o xerife e que ele continue a dar-nos estes momentos de humor e de boa crítica religiosa. Agora vamos dar um outro pulinho e, neste caso, fazer mais uma vez a homenagem a Stephen Hawking. É verdade que ele já nos deixou há algum tempo, mas mesmo assim, na sua morte, deixou uma mensagem, ou teve um ato muito bonito, deixou uma mensagem muito bonita. Neste caso, ele, portanto, deixou como testamento e a sua família para que dezenas de pessoas sem abrigo pudessem ter uma refeição quente no dia do seu funeral e perto da igreja onde ele foi a enterrar, neste caso a Wesley Methodist Church em Cambridge, e inclusive havia uma nota, e vocês podem ver nesta imagem, que dizia que o almoço de hoje é oferecido pelo Stephen. Este é sempre um excelente exemplo para quando nós somos confrontados, e acontece muitas vezes pelos religiosos, a dizerem que, bom, uma das coisas positivas na religião que os ateístas, por exemplo, não têm, é que nós temos interesse pelo próximo e nós fazemos ações de caridade e nós tentamos ajudar as pessoas em necessidade. Exemplos não faltam de ateístas que têm gestos igualmente caridosos e igualmente nobres. Portanto, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento a Stephen e mais uma vez, portanto, mostrar a mensagem que um ateísta como ele tinha um coração de ouro e uma inteligência fora do nosso universo. Muito bem, agora vamos para uma coisa mais estúpida, porque vocês sabem que eu gosto de trazer estas coisas que são absolutamente idiotas, e neste caso da América, como não podia deixar de ser. Este senhor está aqui é um televangelista chamado Pastor Frank Amidia, e este senhor não é um senhor qualquer, porque ele tem muita influência em certos círculos, desculpem assim, certos círculos religiosos, inclusive, como vocês podem ver, tem uma ligação direta a Donald Trump e, portanto, neste caso até podem ver na imagem, também está o vice-presidente Mike Pence, inclusive ele é o ligação para a política cristã da administração Trump. Portanto, tudo isto é muito assustador, mas eu trouxe este senhor por uma outra razão, porque neste caso ele, numa entrevista que estava a dar para uma televisão religiosa chamada The Three State Christian Television, portanto, neste caso o Three State, porque tem a ver com Nova Jersey, Nova York e Connecticut, e ele disse ou estava a ser entrevistado, portanto, nesse programa, e disse uma coisa muito gira, e eu passo a citar. Eu estava a rezar numa visita recente a Israel e senti uma picada na minha perna, enquanto estava a fazer a minha oração. Instintivamente levei a minha mão e afastei, esmagando aquilo que estava na minha perna. Quando ele olhou para a perna, ele viu que era uma formiga. E a formiga estava desfeita. E ele, portanto, o senhor Frank Amidia, sentiu a dor dentro de si, sentiu-se a começar a chorar, e Deus falou com ele. E Deus disse-lhe então: toca com o teu dedo na formiga, Frank. O Frank fez isso, sentiu o poder de Deus e do Espírito Santo, e a formiga afinal estava viva. Afinal, a formiga que tinha sido esmagada agora estava inteira e toda contente foi-se embora. Isto é absolutamente fenomenal. Portanto, a prova como Deus existe está aqui. Todos nós ateístas temos que nos render a este estilo de evidência, mas eu gostava de levar isto era mais para outra conversa, que é incrível um poder deste ser superior que é capaz... Desculpa estar-me a rir, mas isto é absolutamente ridículo. Que é capaz de restaurar uma formiga, mas curar doenças terminais, ou salvar crianças de mortes horrorosas, ou proteger pessoas indefesas, ou resolver a paz no mundo, ou resolver a justiça do mundo, isso já não. Mas pronto, as formigas, afinal, se calhar, quiçá era uma formiga muito importante. A gente também temos que ter a mente aberta para estas coisas. Ou neste caso, não muito aberta, porque senão cai.
Enfim, vocês sabem que eu gosto de trazer estas coisas para se ver o ridículo desta argumentação religiosa. Muito bem, vamos agora acabar com uma outra coisa que encontrei e achei muito interessante e muito engraçada de vos trazer, que tem a ver com o que se chama a Goldilocks Zone. Portanto, a Goldilocks Zone, traduzida para português, é a zona habitável, e nós sabemos que, portanto, havendo uma certa distância do centro do sistema solar, onde está o Sol, há uma zona que é muito quente, há uma zona que é muito fria e há uma zona que é ótima para a vida florescer, principalmente a vida que nos exporta a nós. É preciso água, é preciso oxigênio, é preciso luz solar e todas essas coisas. E o que acontece é que encontrei um vídeo muito engraçado sobre, então, esta zona, que é a zona Goldilocks, ou a zona habitável, e no vídeo, que o vídeo é um pouco mais longo que isso, mas mais uma vez eu vou colocar o link, são apresentados diferentes universos do nosso, onde nos universos portanto, as leis da física são um bocado diferentes, noutras as leis da química são um bocado diferentes, noutras a natureza funciona de uma maneira, outra natureza funciona de outra. E no final do vídeo é mostrado aquele que é o nosso universo, e onde nós estamos, o nosso planeta e a nossa, portanto, a nossa espécie, os seres humanos. E depois, o final é absolutamente glorioso. Mas vejam então porquê. Then again, there is one exception. There's another universe, a big one, where life is rare, where intelligent life is very rare indeed. The stars are very distant from each other, the laws of nature are very complex. It's extremely lonely for any species developing, and most never even develop at all. But somewhere, we believe, is a planet where the oceans are vast and the climate is varied, where the smartest species on the planet may have developed just the right mix of ambition and kindness. And if you were to travel there, to this unbelievably rare statistical anomaly, to this impossibly lucky planet, where evolution, biology, chemistry, nay, the laws of physics themselves have come together to create sentient, intelligent life, you may be able to catch the native inhabitants singing for joy at what an impossibly lucky and rare position they find themselves in. It is a chant of gratitude, a ritual of showing appreciation for ending up in perhaps the one universe, in the one solar system, on the one planet with all the basic ingredients for intelligent, conscious life. It is a hymn for Goldilocks, sung at all times of the day, in every language, on every continent. And it sounds something like... Muito bem, eu lembro-me sempre do que diz o professor Neil deGrasse Tyson, que diz que nós somos feitos da massa estelar, portanto nós somos poeira cósmica, e foi por causa exatamente do cosmos que nós existimos, mas há pessoas que que horror, que falta de paciência, ou que falta de interesse, ou que falta de fascínio. Pronto. A verdade é que nós, os ateístas, por exemplo, uma coisa que nos caracteriza é esforçarmos o máximo possível para aproveitarmos este milagre, que é não religioso, claro está, um milagre natural, de estarmos vivos e de aproveitarmos então este cosmos que está à nossa disposição e darmos valor a todos os momentos em que cá estamos. Muito bem, com isto vamos avançar agora para uma segunda parte do programa. Como eu disse, que vamos falar sobre a eutanásia e o debate sobre a eutanásia que vem agora para breve para Portugal, inclusive com a ajuda do nosso colaborador, o André C. E, mais uma vez, fazendo aqui o contraponto, que é uma das coisas que não se vê tanto na imprensa portuguesa, mas já lá vamos, fazer o contraponto à opinião dos religiosos. Muito bem, estou de volta e nesta secção, agora que passamos por esta época da festa da fertilidade e do renovar da vida, que também se aproveita e se chama Páscoa, e eu já falei disso no programa passado, não vale a pena continuarmos, mas eu vi algo que foi particularmente importante e por isso é que eu quero trazê-lo aqui, porque o ateísmo NPT serve exatamente isto, quer dizer, dentro dos limites possíveis, mas dar uma opinião diferente, fazer um contraponto, fazer um contraditório,
para este estilo de coisas que passa na imprensa portuguesa sem qualquer, portanto, sem qualquer direito de resposta. Por exemplo, neste caso, vocês podem ver neste artigo do Diário de Notícias, bispos fazem na Páscoa a campanha contra a eutanásia. Muito bem, lendo o artigo, houve várias coisas que eu gostava de trazer aqui para o vosso conhecimento e, claro, dar a minha opinião. E neste caso, por exemplo, vejam, na parte do artigo dizia que a Igreja Católica começa a aquecer os motores para a batalha contra a despenalização da eutanásia. Portanto, esta expressão eu não acho que é por acaso, a batalha, mas vamos continuando. O arcebispo de Braga e um bispo auxiliar do Porto aproveitaram as homilias da Páscoa para começar a mobilizar os crentes. Quando eu disse não temos nada contra, as pessoas vão à igreja é porque querem e vão lá ouvir os padres é porque querem e os padres têm direito de dizer aquilo que querem. Não é isso que está em discussão. Está em discussão, novamente, é que só se ouve um lado da conversa. Mas vamos continuar então e, por exemplo, podem ver que na homilia do Dom Jorge Ortiga, ele que é arcebispo de Braga e já foi presidente da Conferência Episcopal Portuguesa de 2005 a 2011, ele diz: se olharmos para os países onde este ato, neste caso a eutanásia, é praticado, descobrimos uma verdade oculta. A eutanásia é praticada em doentes mentais, assim como em pacientes que sofrem de depressão ou ansiedade. Fará sentido? Pronto. O que é que se passa? Isto é mandado assim, barra à parede e sem qualquer enquadramento. Portanto, dito desta maneira, parece que isto é eito. Ou seja, quem tem doença mental ou quem sofre de depressão, ansiedade, é despachado para a cova. Claro que não é assim. Os países que têm eutanásia, e daqui a nada já vou dar um exemplo, mas por exemplo aqui um ao lado, a Holanda, não funciona assim, não é porque a pessoa está deprimida que pode pedir a morte clinicamente assistida, nem é porque a pessoa tem uma doença mental que isso também acontece assim às duas pancadas. Portanto, o Dom Ortiga manda isto para o ar e o pessoal fica com a ideia de que, sim senhora, isto é uma chacina a eito. Vamos continuar agora noutro exemplo. Por exemplo, a raiz do problema está no sofrimento dos doentes, mas as ferramentas necessárias para curar esta ferida não são o bisturi ou um mero comprimido, mas antes o afeto, a presença, a segurança, a compaixão. Pretendemos fazer dos hospitais uma casa de morte ou uma casa de esperança. Isto é uma falácia tremenda. Mais uma vez, este estilo de dualismo, ou uma coisa ou outra, que é para tentar tornar isto o mais negro possível. Portanto, ou é esperança ou é morte. É assim, isto é quem não sabe sobre o mundo nem da ciência, nem da medicina, nem no mundo hospitalar, porque muitas vezes há as melhores condições, há os melhores profissionais, há a melhor ajuda, há os melhores medicamentos, mas isso não significa que a pessoa não tenha dores, que a pessoa não vá morrer, que a pessoa não esteja em sofrimento, que a pessoa não esteja debilitada. Portanto, a tecnologia está avançadíssima e, enfim, nem nos vamos meter nisso. Um dia deste talvez façamos um programa sobre o quanto é que a religião não impediu que avançássemos mais, mas já lá vamos. Mas mesmo assim, com a tecnologia avançada, com o conhecimento acumulado, com a perícia clínica e médica e humana, mesmo assim não se consegue, ou não há garantias de parar o sofrimento ou impedir a falência do corpo, a morte, pronto, inevitável. Portanto, este ou é aqui um bocado a viciar a discussão. Portanto, reparem, ou uma casa de esperança ou uma casa de morte. A gente já sabe como é que este de linguagem funciona. Vamos agora para uma última... gostava de apresentar um último argumento. Neste caso, o Dom António Augusto Azevedo, no Porto. Ele, invocando o exemplo de Cristo, defendeu a necessidade de uma morte sempre digna, com inspiração na morte do Redentor, que a morte humana seja sempre digna. Isto é interessantíssimo, porque é assim, inspiração na morte do Redentor. Estamos a falar daquele que foi crucificado, certo? E que foram postos pregos nas mãos e nos pés, e que depois foi esfaqueado, e que foi colocado uma coroa, e foi-lhe dado vinagre. Portanto, é esse o exemplo. Essa é que é a morte digna. Um judeu que foi colocado num instrumento de tortura para morrer. Muito bem. Fica aqui este absurdo de dizer que é na inspiração da morte do Redentor que se encontra a morte digna. Agora, vou buscar o André C. Para quem vê este
programa pela primeira vez, o André C. é um colaborador aqui do Ateísmo em PT, mas ele neste momento prefere ser conhecido assim, e neste caso o André, em conversa comigo, eu desafiei-o para ele falar um pouco sobre isto, e ele tem algumas opiniões sobre a eutanásia. E neste caso, e passo a citar, portanto, neste caso vou citar o André C., ele diz: o debate da eutanásia precisa de tempo para maturação e, principalmente, que seja um debate sério. Ele depois acrescenta uma opinião política que tanto a esquerda, portanto, no Parlamento, como o Partido Socialista, não são de aprovar assim coisas à pressa e, portanto, seguramente isto irá ter mais discussão e, quiçá, talvez até mesmo um referendo público. Depois, o André fala uma coisa muito interessante, que ele diz que a Igreja Católica Apostólica Romana não coloca de parte a pena de morte no seu catecismo. E aqui foi muito interessante, porque o André enviou-me aquilo que eu precisava para vos mostrar. Há aqui, neste documento do Vaticano, a terceira parte, a vida em Cristo, segunda secção, os 10 mandamentos. Se avançarmos um pouco mais, vemos que na linha 2267, a doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas humanas de um justo agressor. Portanto, o André traz este argumento e diz assim: bom, a Igreja Católica Apostólica Romana não coloca de parte a pena de morte, ou seja, tem uma posição sobre a vida humana que é, neste caso, pragmática e até moral, na opinião deles. Continuando com o André, ele diz que a retórica da Igreja Católica parece indicar que a eutanásia se trata de um assassínio, e eu já falei nisto anteriormente, mas, na opinião do André, trata-se de respeitar a vontade de uma pessoa em sofrimento pré-avaliada por uma equipa de especialistas. Continuando com o André, ele diz que a lei também, nos termos como ela está apresentada neste momento, ou projeto de lei, não obriga ninguém a recorrer à eutanásia, não é uma questão de ser aeito. E, finalmente, ele tem aqui um argumento que é muito, muito provocador, e estejam atentos agora, porque esta parte, então, é particularmente interessante. Citando o André: a Igreja Católica Apostólica Românica e as Misericórdias têm um interesse em proporcionar cuidados continuados. O que faz extravasar, então, o interesse destas instituições para além do debate religioso e ético, mas também para uma componente economicista, que está ligada a cuidados de saúde. Se quiserem responder a isto, reagir a isto, enviem uma mensagem para nós. Eu já vou dizer nas pedidas como é que o podem fazer, porque eu acho este argumento brilhante da parte do André. Porque realmente, no que toca a dinheiro, se calhar a morte clinicamente assistida não é tão vantajosa como outras coisas. Muito bem, eu queria acabar este segmento com uma história que eu achei muito carinhosa, muito ternurenta e que tem tudo a ver com esta conversa que estávamos a ter. Este senhor e esta senhora, este casal que estamos a ver aqui, chamavam-se já lá vamos, George and Shirley Brickenden. Eles estavam casados há 73 anos e decidiram terminar a sua vida em conjunto. A Shirley tinha sofrido um ataque de coração em 2016, que lhe diminuiu muito portanto, a sua qualidade de vida, inclusive sofria de artrite reumatoide e tinha dores constantes. Já George também tinha uma condição cardíaca que o fazia estar em risco de vida permanente. Aliás, ele tinha muitas situações onde desfalecia, tinha fraquezas muito, muito intensas e prolongadas e, portanto, a vida dele também tinha muito pouca qualidade. À luz da lei do Canadá, portanto, estamos neste momento no Canadá, ambos estão autorizados a pedir, portanto, para que sejam clinicamente assistidos na sua morte. São maiores de 18 anos, são mentalmente competentes, são vítimas de uma doença séria, incurável e debilitante, com sofrimento constante e intolerável. Os dois decidiram terminar a vida, neste caso, na companhia de toda a família, que estavam, portanto, presentes para esse momento. Houve dois portanto, médicos que administraram, portanto, a solução que iria terminar com a vida deles, e assim morreram de uma forma pacífica, voluntária, e rodeados pelas pessoas que eram importantes para eles. Inclusive, na notícia que eu vi, no momento da despedida, eles agarraram a mão, portanto, o George e a Shirley, e despediram-se do resto da família, dizendo o quanto gostavam deles e o quanto eles se amavam um ao outro. Portanto, esta é uma excelente maneira de morrer.
eles estavam rodeados das pessoas que gostavam, tinham tomado uma decisão consciente, tinham decidido deixar de sofrer, tinham decidido inclusive a morrer juntos como tinha sido toda a sua vida em conjunto. E, inclusive, eles, no lugar de flores, pediram para as pessoas enviarem donativos para a organização Dying with Dignity, que é uma organização canadiana. Agora imaginem o que é outro ser humano que diz, que fala por um ser superior, que tem um plano, ou que tem uma razão, ou que tem um propósito para que isto seja diferente, e quer obrigar estas pessoas a fazer o que esse senhor, neste caso um padre, ou um bispo, ou o papa, dizer assim, eu acho que isto é melhor para você. As pessoas têm direito de fazer aquilo que querem. Nós ateístas somos humanistas e neste caso em particular não achamos, e quando vier o debate sobre a eutanásia eu falarei sobre isso, não é o Estado que tem que estar a dizer às pessoas como é que as pessoas devem morrer ou viver em sofrimento. As pessoas devem ter a liberdade de fazer aquilo que querem. E principalmente não pega o argumento de que eu estou a falar porque Deus assim quer. Pronto, bem. Se ele quiser, ele que apareça e que diga alguma coisa que a gente depois fala com ele diretamente. Agora, alguém que não tem qualquer prova de planos superiores e de santidade da vida, essas coisas todas, dizer não, vocês não podem morrer da maneira como querem. Claro que há as questões éticas e as questões morais, e isso a gente falará sobre isso, e o André também já falou, e eu também já falei. Portanto, não é qualquer pessoa que deu um vibe e agora de repente quer-se matar. Mas em situações como estas, dos Brinkenden, é absolutamente aceitável e as pessoas devem ter direito de o fazer. Muito bem, com isto vamos agora às nossas despedidas e como vocês podem então entrar em contato connosco, para além de todos estes links para vocês seguirem todas estas coisas no caso de quererem saber mais sobre as histórias que aqui vos trouxe hoje. Cá estou então para as despedidas, dizer que todos aqueles links que eu vos apresentei no programa de hoje, desde o xerife no Egito até aquele vídeo dos Goldilocks, portanto a zona habitável, até também ao grupo do Dying with Dignity do Canadá, tudo isso pode ser encontrado tanto na nossa página do YouTube como na página do Facebook. Na página do Facebook é Portal Ateu, portanto Facebook Portal Ateu, vou lá colocar o vídeo e os links e claro no nosso YouTube, que é a página também do Ateísmo em PT no YouTube. Vocês também podem entrar em contacto connosco dessas duas maneiras, nas caixas de comentários ou do YouTube, ou neste caso do Facebook. Aliás, quero ver esta discussão que o André começou sobre a questão economicista da eutanásia para a Igreja Católica em Portugal. Acho que é um tema interessante de continuarmos aqui a falar também, contando a vossa ajuda. Eu prometo voltar no próximo domingo e até lá, como é a nossa despedida habitual, Carpe Diem, esta é a nossa vida e termina a cada minuto que passa.